Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a este webinar de lanzamiento del curso Fundamentos de FIRE en portugués, realizado por HL7 Brasil, gracias al apoyo de OPAS Brasil y OPAS Washington, o sede central. Vamos a contar con becas disponibles para que aquellas personas vinculadas con la vigilancia de eventos adversos posteriores a vacunación puedan tomar el curso independientemente de otros interesados. Como también sabemos, DataSUS también está en el proceso de adoptar el estándar FIRE y también ha tomado y va a seguir tomando este tipo de capacitaciones para avanzar en la implementación del estándar HL7 FIRE, tanto en Brasil como en la región. A continuación voy a pedir a Ivonne Solarte que pueda presentar a los panelistas en portugués para dar inicio al webinar. Muchísimas gracias. Obrigada, Daniel. Então, a agenda do dia, temos aqui, basicamente, vamos iniciar com uma abertura do evento pela doutora Lely Guzmán, assessora de imunização da OPAS Brasil, da Desiree Pastor, assessora regional de imunizações, e doutor Marcelo D'Agostino, assessor sênior de IH OPAS OMS. Posteriormente, iniciaremos uma apresentação que eu vou realizar sobre os desafios na coleta e compartilhamento dos dados sobre a vacinação segura. Posteriormente, Guilherme Swicker fará uma apresentação sobre os princípios do HL7 FIRE e, posteriormente, Neuza Andrade, vice-presidenta da Educação da HL7 Brasil, nos vai falar um pouco sobre os objetivos do curso de Fundamentos HL7 FIRE. Posteriormente, teremos um espaço para perguntas e respostas e, posteriormente, o encerramento pela doutora Desiree Pastor. Então, convido a doutora Lely Guzmán para dar início no evento, por favor. Bom, bom dia para todas, para todos. É realmente uma oportunidade inigualável estar hoje com todas e todos vocês e ter esta participação de mais de quase na sala 57 pessoas e participar em esta parceria liderada aqui por nossa Organização Pan-Americana da Saúde, no contexto dos 120 anos de vida que tem nossa organização, de fundada dando e apoiando e prestando os seus serviços a todos os povos das Américas. Realmente, para nós, é grande desafio toda esta situação que aconteceu nos últimos 2 anos, em relação a uma pandemia que ninguém acreditava ia ter, ia participar, e especialmente ter desenvolvimento tão importante nas comunicações, especificamente na vigilância epidemiológica, se vamos mais a profundidade de nossa área da saúde, onde os dados são muito importantes e se evidenciou a importância de ter boa informação, com qualidade, articulação nos sistemas de informação para tomada de decisões. Foi desafio que não somente Brasil enfrentou, mas também que todo o mundo fez partícipe desta situação. Bem, em relação ao nosso tema, que hoje estamos aqui reunidos para poder fortalecer nossas capacidades, nossa qualificação técnica, eu gostaria também falar pouquinho mais em relação a todos estes desafios fortes na vacinação. Praticamente, logo de olhar na mídia, na comunicação, as palavras-chave que foram evidenciadas durante todos estes 2 anos e ainda para frente vamos ter que evidenciar. Primeiro foi a palavra COVID e seguidamente a palavra vacina. Então, nós estamos em contexto muito interessante, onde foram desenvolvidas muitas vacinas, muitas plataformas, onde a tecnologia,
a comunicação, mas também a ciência, tiveram que se desenvolver muito rápido. É assim que estes desafios trouxeram para nós todos na área da saúde outro desafio muito importante, que foi a análise, o seguimento e a articulação da vigilância epidemiológica em ponto muito importante dos eventos adversos ou dos eventos associados a vacinas. Especificamente, o boom da vacina contra a Covid fortaleceu e evidenciou a necessidade de fortalecimento, de qualificação e de articulação a través de todas as ferramentas que foram desenhadas para poder ter uma boa informação, qualidade de dados para a tomada de decisões. É muito importante também fazer uma análise da qualidade desses dados, porque, infelizmente, podemos ter muita informação, mas sem qualidade de dados não podemos ter resultados. Temos basura, temos lixo e temos muitas coisas, mas não temos nada, como se tivéssemos água nas mãos que não conseguimos sustentar por muito tempo. Então, é outro dos pontos importantes que vamos ter a oportunidade de avaliar e analisar aqui através de este curso. Eu parabenizo também a articulação que nós hemos feito como Organização Pan-Americana da Saúde com nossos colegas lá no escritório central, através da doutora Desiree Pastor, como assessora regional em toda a área de eventos adversos associados a vacinas, mas também parabenizo esta oportunidade de ter aqui ao Dr. Marcelo de Agustín, quien tem a cargo durante muitos anos toda esta situação de informática e de comunicação em nossa organização. Mas também eu quero parabenizar esta parceria e essa aceitação que foi dada a través do DataSUS para poder ter esta articulação conosco, com o Ministério da Saúde e com todas as esferas de gestão que tem no Brasil a través do Sistema Único de Saúde, único no mundo e que tem mais de 30 anos trabalhando pela saúde de cada um dos brasileiros e brasileiras, onde realmente o DataSUS tem muitos desafios, porque se teve que transformar rapidamente en esa base, en esa plataforma de información para Brasil todo. Brasil, un país continental, mas que precisa de esa articulación, que tiene muchos sistemas de información que precisan se comunicar para poder hacer mucho más fácil la vida de la gente lá na punta, donde son feitas e implementadas as políticas en salud. Eu quero também, para finalizar, fazer chamado e o convite melhor a nossa Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo, que está também aqui conosco, junto com todos os parceiros do Ministério da Saúde, dos estados que estão participando, porque a Secretaria de Saúde de São Paulo tem praticamente 25% quase da informação, dos dados, da gestão do Brasil todo. E é muito importante ter esta articulação, onde eu acho que muito rapidamente vamos conseguir articular esses sistemas que vocês, como secretaria, têm com o Sistema Nacional de Informação através do DataSUS. Muito obrigada, que este seminário seja de muitos ganhos, que seja mais também uma semente que está se germinando para poder ter realmente informação de qualidade para a tomada de decisões de los brasileiros e brasileiras, sem deixar ninguém atrás. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Convidamos a doctora Desiree Pastor, por favor, por unas palabras. Sí, muchas gracias, Ivonne. Bueno, en nombre del equipo de vacunación segura del nivel regional de la OPAS, me sumo a las palabras de bienvenida que nos ha dado muy gentilmente la doctora Lely Guzmán de nuestra oficina en Brasil.
Y quisiera comentar como un antecedente importante que en 2018 empezó un sueño que se ha venido convirtiendo poco a poco en realidad, y fue la construcción del Sistema Regional de Vigilancia de Eventos Adversos, supuestamente atribuidos a las vacunas, a la vacunación o a la inmunización. Con la llegada de la pandemia, este proyecto tomó una gran velocidad con el fin de estar alertas a estos ESAVIs, a estos eventos por las nuevas vacunas COVID-19. Y es así como entre el 2020 y el 2021 se sentaron los fundamentos de este sistema regional. Al día de hoy, y sin hacer una historia muy larga, 16 países están compartiendo con la OPS sus bases de datos de SAVIs, tanto de la vigilancia pasiva, y tenemos también 7 países y 18 hospitales que están participando de la vigilancia activa Centinela. Brasil está participando activamente en ambas vigilancias y nos ha permitido validar herramientas informáticas como ha sido el DHIS2 en sus hospitales centinelas. Brasil siempre ha sido considerado en América Latina como el hermano mayor que nos brinda la oportunidad por el tamaño de población, el tamaño del país y sobre todo por la madurez que tiene el país en relación a los programas de inmunización y de farmacovigilancia. Nos ha permitido y nos va a permitir en el futuro cercano estar más alertas a estos eventos adversos, dado que tiene la mayor posibilidad de detectar eventos por el volumen de vacunas que se aplican en el país de todo tipo de plataformas. Sin embargo, es importante también reconocer, como ya lo dijo Lely, que tenemos grandes desafíos para lograr que este sistema regional pues, sea un sistema estandarizado, ¿no? Un sistema que tenga reportes automáticos con datos de buena calidad y que se hable o que tenga una interoperabilidad con otros sistemas de vigilancia y sistemas también de registros nominales de vacunación. En conclusión, no tenemos ninguna duda que FHIR, ¿no? como un estándar de datos sanitarios nos va a permitir sistematizar el intercambio de datos de SAVI entre los países y la OPS. Y no quiero tomar más tiempo porque tenemos una agenda muy rica el resto de la mañana, así que yo también le daría la palabra a nuestro querido doctor Marcelo D'Agostino como asesor senior de sistemas de información de la OPS. Gracias. Muchas gracias, Desiree, colegas, buen día. Para mí siempre es un placer estar en cualquier evento relacionado con Brasil. Tuve el honor. Iba a intentar falar um portunhol, mas há muito tempo que não falo, então aí fico meio constrangido, não? Então, voy a virar de nuevo para el español. Siempre muy honrado. Viví en Brasil en 2 oportunidades, en 1991 trabajando para Panaftosa y después ya más recientemente en San Paulo y en Brasilia trabajando para OPAS y en un convenio grande con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Entonces tengo una pasión muy grande por Brasil, por su gente, por su cultura y un enorme respeto también por los avances tecnológicos. Entonces, como mencionaba al inicio, Lely, trabajo hace muchos años en estos temas, muchas veces sin encontrar mucha respuesta. 20 años atrás, cuando se hablaba de e-health o esos temas, la gente lo miraba como algo extremadamente complicado, y ahora, durante la pandemia, se vio la necesidad de acelerar todo al máximo posible, ¿no? Esto lo comento también porque hay cosas que deberíamos tomar como lecciones aprendidas, ¿no? Estar viendo hoy discusiones que dicen que telemedicina es algo innovador genera algunas preocupaciones porque telemedicina existía hace 30 años, ¿no? Entonces, discusiones que se tienen hoy ya podrían haber sido resueltas 20 años atrás. Entonces, la idea justamente para los que trabajamos en esto es que no tengamos una discusión en 20 años diciendo qué interesante sería lograr interoperabilidad.
Daniel, Desiree, muchos colegas ya están cansados de escucharme dar el mismo ejemplo, pero la interoperabilidad, el sistema bancario la resolvió hace 30 años. La identificación única la resolvieron hace 30 años. Los estándares de interoperabilidad, yo voy a un cajero electrónico en cualquier lugar del mundo y el cajero reconoce quién soy y sabe cuál es mi cuenta. Si pensamos por un segundo que esa cuenta bancaria son mis registros médicos, ya tendríamos resuelto el tema de interoperabilidad a nivel global. No hablemos ni siquiera a nivel de país. Entonces, esas son las lecciones, por eso celebro para Benicio todo lo que hace Brasil, desde la presidencia y la Secretaría de Innovación, que tiene una iniciativa muy fuerte de hace mucho tiempo, de transformación digital gubernamental, el DataSUS, que ha sido un ejemplo a nivel mundial, en lo personal, es una de mis fuentes principales de aprendizado, de referencia, y todas las iniciativas, ¿no? A nivel nacional, a nivel municipal, a nivel estadual. Brasil tiene el desafío que muy pocos países tienen. Es un país continental, es un país que tiene frontera con 10 países. Es decir, son todas variables que a la hora de hablar de interoperabilidad no es un tema menor. Entonces, por eso quería destacar esta iniciativa y dos cosas muy al interior de la OPS. Pero yo quería, por un lado, reconocer a mi colega Desiree, porque lo que necesitamos son líderes que confíen en el expertise técnico, no que lo dominen. Yo tampoco domino el tema de FHIR. Lo que se necesita son líderes de salud pública que digan, cuando viene una persona de la dimensión profesional, como Daniel Risato, como Felipe, como otros colegas, y planteen una iniciativa. Desiree primero dijo que sí, y después se puso a averiguar de qué se trataba. Y algo que parece menor es fundamental en esto, y sobre todo cuando hablamos de un país de la dimensión continental como Brasil. Entonces yo realmente lo felicito, quedo muy emocionado, sobre todo porque nosotros siempre a nivel regional, cualquier iniciativa de esta naturaleza después es de beneficio para todos los países. Para los 49 países y territorios de las Américas, esto que ustedes hacen hoy, tarde o temprano, lo van a ver en todos los países y territorios de las Américas. Entonces, realmente es un motivo de celebración y de reconocimiento. Termino con esto y les devuelvo la palabra para que puedan ir directamente al curso, y saludo que también veo en la sala de participantes un montón de amigos y amigas de Brasil, y veo también nuevos colegas que se han sumado como Delfina y Nicolás al equipo. Así, muchísimas gracias y te devuelvo la palabra, Desiree. Muchas gracias, de verdad, Marcelo, por tus palabras. Yo creo que Ivonne va a continuar con la descripción de la agenda y vamos adelante. A continuación, voy a hablar yo. Vamos a continuar com minha apresentação sobre desafios na coleta e compartilhamento de dados sobre vacinação segura. Então, vou compartilhar a apresentação com vocês. Por favor, me confirman si está aparecendo. Aparece, pero no está en pantalla completa todavía. Ok. Y ahora sí. Muito bem. Bom, então, essa pequena apresentação busca falar um pouco sobre o gerenciamento de dados de EAPV, sabe? Sabemos que, sabe, a gente usa esse termo na região, né? Como os eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, mas no Brasil são conhecidos como EAPV, mas tem uma definição muito similar, trabalhamos com os mesmos termos, só uma diferença específica na sigla que usamos para tratar o evento. Além disso, vou falar um pouco sobre os desafios para a gestão da informação relacionada com esses EAPVs, o uso de padrões necessários para essa vigilância e também como está um pouco a situação desses padrões na vigilância do EAPV e como poderia ser um pouco o papel de FHIR neste processo. Então, sabemos e já é conhecido que essas novas vacinas de Covid, a partir da pandemia,
geraram um desafio enorme em todos os sentidos, nos serviços de saúde, nos programas nacionais de imunizações, nas agências reguladoras, com fases aceleradas de pesquisa que são bem desenvolvidas, mas que levam a uma grande quantidade de produtos novos, com plataformas novas e muitas vezes com autorizações de emergência. Essas fases mais aceleradas, autorizações de emergências, colocam um foco na vigilância dos EAPVs, né? Muitos de vocês já conhecem o termo, só quero trazer para as pessoas que trabalham não diretamente com a vigilância do evento, e é basicamente qualquer situação de saúde que é desfavorável, que não é intencional, e que ocorra após a vacinação ou imunização e não tem necessariamente não tem uma relação causal com a vacina, né? Então, é uma vigilância um pouco diferente, vigiamos qualquer ocorrência e em que é importante ter informação muito clara, com múltiplos atores, para poder chegar a conclusões adequadas. Esse foco na vigilância também nos leva a perceber que não tudo é possível de ser captado nas pesquisas preliminares, não? Nas pesquisas pré-clínicas e na pesquisa clínica antes da comercialização do produto. Daí vemos que tem eventos raros, que são infrequentes, eventos graves, que são infrequentes e que não é suficiente com o tamanho da população que trabalhamos nas pesquisas antes da comercialização. Daí que é importante e necessário juntar os esforços, juntar a informação de muitos lugares, de muitos países que trabalham com informação de APV, para assim, com uma grande quantidade de população observada, consigamos detectar aqueles casos que não foi possível captar em fases prévias. Então, allí temos mais informação, mais dados que vão permitir detectar sinais em segurança da vacina e tomar ações oportunas com relação à confiança e também à segurança mesma da população. Esse foco na vigilância também nos leva a ver a necessidade de ter informação individual que permita acompanhar o paciente, saber o que aconteceu com ele, saber como foi o desfecho desse paciente, saber com quem estava relacionado, para ver se temos conglomerados de casos, ou temos alguma outra informação que apoie na determinação da causalidade, da participação de uma determinada vacina num evento. E também nos leva a uma necessidade de atualizar a informação frequente. Precisamos de informação muito rápida, porque tudo vai muito rápido, as coisas aparecem rápido e não podemos demorar em detectar esses sinais, porque podemos colocar em risco a população. Então, a partir disso, e como já mencionou a doutora Desiree, a OPAS criou esse Sistema Regional de Vigilância de EPA-PV-SAVI, que busca ter esses dados regionais agregados, dar um feedback oportuno para tomar decisões e a minimização dos riscos apresentados pelos EAPVs e dar recomendações para evitar esses riscos desnecessários, mantendo sempre a confiança na população sobre a vacinação e também ajudando no aumento da aceitação da vacinação, tendo transparência nos alertas que são gerados e realizando intervenções oportunas. Todo isso está no contexto do ciclo da vigilância, né? O ciclo da vigilância já é bem conhecido, ele começa a partir da detecção e atenção de uma pessoa que tem um evento adverso pós-vacinação, ou um ESAVI, e a partir disso se ativa todo um processo de notificação, investigação, análise, para finalmente determinar a causalidade do evento e retroalimentar a todos os atores. Mas como vemos, é um complexo cenário que precisa de coordenação institucional, coordenação entre diferentes tipos de vigilância e, portanto, diferentes tipos de sistemas de informação. E todos eles têm que estar interconectados e todos eles têm que ter informação para poder agir desde seu papel. Esse processo de captação e de gestão de dados pode ser feito de muitas formas, né? E tem diferentes estados de madurez nos diferentes países. Então, tem alguns que ainda fazem coleta em papel, não? Podem fazer coleta em papel e passar
só para uma base de dados de Excel, outros têm sistemas mais sofisticados, com aplicativos web, standalone, sistemas web, que formam um sistema de informação mais complexo. Essa informação deve ir para análise e normalmente aproveitamos, usamos outros recursos, outras ferramentas de análise, como pacotes estatísticos, como os que estão aqui, para processar a informação e levar essa informação de uma forma mais visual que permita que os tomadores de decisões e a população em geral tenham acesso a esses dados gerados. Para poder chegar a esse ponto de visualização de dados, tem que acontecer muita coisa no meio, né? Então, aí precisamos que os dados estejam preparados para isso, que os dados sejam analisáveis. E para que esses dados sejam analisáveis, precisamos de algumas características, como a padronização, como o uso o intercâmbio adequado dos sistemas de informação. Então, vamos ver um pouco como está isso na região, segundo uma enquete que foi feita no início do ano passado, e assim podemos levar as conclusões que nos devem a pensar que realmente podemos precisar de um apoio, de uma ferramenta de apoio para o intercâmbio de dados. Então, essa foi uma enquete que foi realizada nos países da região no início de 2021 e que categorizou, de algum jeito, né, os países de acordo com a madurez do sistema de informação e da vigilância relacionada especificamente com a APV. Aqui vemos, está em um semáforo, né, que a maioria ainda da região, né, sabemos que tem países maiores, menores, e que este é um valor absoluto em termos do país, mas sabemos que a maioria dos países ainda continuam fazendo registros em papel e posteriormente em planilhas de cálculo. Alguns outros países, um 21% dos países, que chamamos de categoria B, eles possuem informação em sistemas de informação, mas esses sistemas de informação são fragmentados. E além de ser fragmentados, eles estão isolados, eles não se comunicam. E temos uma categoria, que é a categoria C, com países que têm sistemas web centralizados e robustos, que em princípio é o ideal, né? Então a ideia é que a gente quer evoluir, estes sistemas estão evoluindo, de fato o diagnóstico neste momento já pode ser diferente, né? Neste momento já evoluíram, já estas categorias talvez mudaram um pouco, mas a ideia é que passemos assim, né? Passemos desse vermelho até esse verde, que nos vai melhorar essa conectividade entre os atores que precisam. Além de todas as interações que devem ser feitas dentro do país e dentro do sistema como tal, dentro do ciclo da vigilância, para o caso da farmacovigilância de vacinas, é necessário que os países transfiram internacionalmente essa informação na base de farmacovigilância internacional, que é o Vigibase. Mas esta enquete nos mostrou que unicamente 32% dos países, que corresponde a 13 países, realmente estão transferindo efectivamente a informação. E desses países que estão transferindo, unicamente 19% o fazem em tempo real. A maioria das transferências são feitas de maneira trimestral, que, segundo o que falamos, e com as necessidades do evento, isso não é consistente, não? A gente precisa de informação muito oportuna para fazer a vigilância em segurança de vacinas. E essa transferência, tipo, que não é ideal neste momento, não se dá só porque os países não querem ou porque não estejam interessados em cumprir com esta missão, mas é porque existem algumas barreiras, né? Alguns países têm que digitar um a um as fichas que provêm da vigilância epidemiológica, outros têm que carregar dados de maneira semi-manual, né? Uma carga de dados que não é automatizada, além de que o sistema como tal exige a presença de padrões, né? Padrões farmacêuticos e padrões de termos médicos, que também fazem que seja um pouco mais difícil, né? A interação. E que é necessária, né? Mas estamos precisamente tentando fortalecer e evoluir para que esses processos sejam mais fáceis. E no contexto deste ciclo de vigilância que falamos, a análise de dados, que é fundamental para poder tomar decisões adequadas. Se não temos dados bem analisados, não vamos conseguir uma informação real, veraz. Essa análise de dados precisa
de algumas características, como já mencionei, né? Então, por exemplo, quando falamos dos eventos adversos potencialmente atribuídos à vacinação, né? Então, temos aqui um exemplo. Temos um paciente qualquer que chega com uma dispneia, com desconforto para respirar, e chega com uma erupção cutânea, prurido generalizado, e 30 minutos depois de administrar uma vacina de Covid. Então, temos aí uma sequência clara, tá? Ele é um evento adverso, uma coisa que aconteceu depois de uma vacina. E aí, vamos a registrar o caso. Então, alguns países, e alguns ainda têm sistemas de notificação assim, de registro manual. Então, eu posso colocar de qualquer jeito, sim? Então, uma pessoa pode chamar isso de anafilaxia, outro de reação anafilática, outro pode chamar de alergia, outro de urticária, pode colocar erros de digitação, erros ortográficos. Então, analisar isso depois é inviável, né? Especialmente em países que têm grandes quantidades de registros. Isso implicaria um trabalho manual enorme que não permitiria ter informação oportuna. Outros optam por fazer listas desplegáveis, né, que permitem selecionar, mas ainda assim a agregação e análise dos dados fica difícil, né? Continua sendo um processo manual. Aí a recomendação, por isso, é utilizar padrões de termos de terminologia médica. Aqui, por exemplo, estamos com o exemplo do CID-10, mas são muitos os que podem ser utilizados, mas devem ser utilizados, e o ideal é que sejam bem generalizados, não, para facilitar o processo. Mas já o fato de ter um padrão facilita, com certeza, independentemente de ser diferente de outros sistemas, a interconectividade posterior. Aqui temos outro exemplo, né? Este é um exemplo dos desenvolvedores de vacina e todos os fabricantes relacionados com esse desenvolvimento. Vemos que é infinito, não? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vão crescendo os produtores, vão crescendo as plataformas, vão crescendo os fabricantes. E em segurança de vacinas é fundamental saber quem foi o fabricante, como foi, qual foi a dose, em que apresentação estava, todas as características dessa vacina que foi aplicada na investigação de um evento. Então, se a gente não tiver um padrão para esse tipo de registros, não vai conseguir analisar a informação, nem identificar sinais ou encontrar potenciais ameaças à segurança da vacina. Então, daí, de novo, a importância de ter um padrão farmacêutico para poder fazer isso. Então, essa padronização vai estar relacionada com os termos, não? Que podem ser termos médicos, termos ou terminologia farmacêutica, mas também tem uma padronização adicional, né? Em termos de definições, de variáveis que são analisadas e de metodologias de análise. Mas, apesar de que sabemos isso, não? E faz muito sentido, na enquete vimos que não tinham os padrões de codificação esperados, né? De fato, aqui vemos na primeira coluna que quando a base de dados, a informação de EAPV vinha do PNI, em 76,9% dos casos não tinha nenhum padrão. Sim? Então, não tinha padrão farmacêutico, nem padrão de terminologia, não tinha padrão. Já nas ARNs, nas agências regulatórias, encontramos uma proporção maior, né, de uso, pelo menos de um dos estándares, que é o MEDRA, mas essa alta proporção está relacionada precisamente com a transferência a Vigimed, ¿no? Que é uma função da farmacovigilância e que eleva essa proporção de uso de padrões. Então, vemos que, mesmo assim, apesar da importância dos padrões, eles ainda não estão adequadamente generalizados para uso. Nesse contexto, a OPAS tem a proposta de apoiar no fortalecimento dos sistemas nacionais de informação, porque se os sistemas nacionais de informação não estão fortes, a base regional que estamos configurando agora não vai ser forte, né? Então, é muito importante o que se trabalhe dentro do país, que é parte dessas capacitações e todo este processo de acompanhamento. Aí a OPAS propõe melhorar ou fortalecer a captura eletrônica de dados, né? Essa parte de transformação digital que é fundamental para nossos propósitos, mantendo sempre esse acompanhamento individual, claro, um acompanhamento individual, mas é um acompanhamento individual que conserva todos os critérios de segurança da informação, da lei de proteção de informação
com informação que migra, normalmente anonimizada para a base regional, e sempre tentando que a qualidade dos dados, visando ter uma boa qualidade dos dados que inclua padrões internacionais. Mas esses padrões internacionais não só têm que existir, mas têm que poder se comunicar e interactuar, né? Para depois, assim, ter evidências, análise e evidências que nos permitam tomar decisões adequadas. Essa informação produzida com qualidade, né, com padrões, o objetivo é poder levar ela através de uma notificação eletrônica para a OPAS, na base regional. Porque eletrônica, a ideia não é gerar mais trabalho para as pessoas que já têm suficiente trabalho na ponta, né? A ideia é poder gerar fontes informáticas que permitam uma migração automática da informação em tempo real e que também permita a integração com outros sistemas, porque como vimos, o COVID, a vacina de COVID não está isolada, precisa de informação do PNI, precisa de informação de COVID, precisa de informação de outras doenças relacionadas que possam estar relacionadas. Então, daí essa necessidade de fortalecer essa notificação eletrônica para que finalmente possa tudo chegar a painéis de informação pública para tomadores de decisões e, em algumas instâncias, também para as equipes técnicas regionais que possam analisar informação que não necessariamente é publicada, mas que apoia na vigilância da segurança das vacinas. A base regional, a conformação da base regional e do processo de vigilância de nível regional foi dividido em duas fases, sabendo que os países têm diferentes estados, diferentes níveis de madurez, né? Então, a primeira fase é uma fase em que vamos basicamente a tomar os registros de EAPV, como eles estão, da base nacional de EAPV, sabe, do país, e estão, de fato, sendo transferidos mediante uma cópia semanal do arquivo que eles utilizam na sua base nacional, por um mecanismo FTP, em que se cria uma pasta para cada país e ele é submetido a um processo, não, de adaptação, de adequação, de harmonização, para se migrar para a base regional, que é a base que será analisada. Este é um processo que ainda é complexo, não? Porque tem uma parte muito manual de integração, temos muitas estruturas de dados, são muito diferentes, tem todo tipo de arquivos, números de variáveis, padrões diferentes, não? Então, é um processo que está se desenvolvendo, mas que com certeza, com a automatização e a transformação digital, vai ser cada vez mais fácil. Assim, esperamos evoluir para a fase 2, em que a partir da informação que vem do país, de notificação, investigação e os outros processos de vigilância da EAPV, como causalidade de classificação, que estão dentro do sistema do país, possam migrar a partir das fontes informáticas com um envio automático para a base regional e que simultaneamente possa ser claro, né, em cada um dos países, de acordo com seu contexto e seu fluxo, alimentar simultaneamente o sistema de farmacovigilância, que finalmente tem que migrar, não, para a base internacional de farmacovigilância. Esse processo deve ser mantido e a ideia é que ele seja automático e que respeite e conserve as necessidades dos outros sistemas e a estrutura que tem os outros sistemas, que no caso da farmacovigilância é o E2B. Aí, nesse processo, então, já entra o FHIR, que pode nos ajudar nesse processo de intercâmbio de informação, né? Que basicamente vai agir como um padrão para intercâmbio de informação, que é necessário para poder ter a informação integrada com a mesma linguagem em nossa base regional. Então, basicamente, para poder fazer esse envio de informação, esse uso de informação, é importante e sempre temos que falar da interoperabilidade, né? Que é basicamente essa comunicação entre dois ou mais sistemas que permite trocar as informações, né, entre os sistemas e, além disso, usar a informação, né? Então, isso precisa de várias coisas no meio, além dos acordos, da parte técnica, da padronização, dos códigos. Todo isso é importante para conseguir que tenha uma comunicação, sempre respeitando o idioma de origem,
mas mantendo um idioma comum que permita interoperar esses sistemas. Mas vemos que os códigos, como já falamos, são importantes, mas não são suficientes, né? Daí que, embora avancemos com os processos de codificação padrão, que é o conteúdo que vai ter nossa célula de Excel, os sistemas guardam, salvam as informações de uma forma específica, não? Com diferentes modelos e compartilham com estruturas diferentes, não? Alguns têm um CSV, outros vão ter um JSON, outros vão ter um Excel. Então, todas essas estruturas diferentes não permitem que sozinhas consigam fazer essa articulação dos sistemas. Então, daí vem a proposta, né, do uso do FHIR como padrão de intercomunicação, ele nos vai permitir, de algum jeito, preparar a informação que vem em uma língua específica que fala cada país, preparar o pacote para envio, criar uma estrutura de envio que permita essa integração posterior. E como já falei, não, sempre respeitando a estrutura inicial que tem no país, a estrutura de base que tem no país, já que permite realizar mapeamentos de outras estruturas, e assim cada quem mantém sua língua inicial, mas criamos uma linguagem de comunicação que permita precisamente realizar esse envio de informação e posterior integração. Então, aqui só para mostrar alguns exemplos, não? O FHIR é usado por múltiplos países, em múltiplos lugares, múltiplos sistemas de informação. Aqui um exemplo, por exemplo, os certificados digitais de vacinação da OMS tem uma estrutura basada em FHIR, e tem algumas outras iniciativas mundiais que se estão desenvolvendo neste sistema. Então, finalmente, qual é a proposta, né, com FHIR? A ideia é que FHIR permita essa comunicação, essa interação dos sistemas para poder chegar a um servidor de banco de dados de FHIR, tipo FHIR, não? Para ter a estrutura FHIR para recepção, para poder assim processar os bancos de dados e levar para informação visível, fácil, visualmente usável, né? Substituindo todos esses processos manuais que geram um desgaste e também podem gerar imprecisões no processamento dos dados. Então, basicamente é isso, né? Já os colegas vão comentar um pouco mais especificamente sobre a ferramenta, e então, muito obrigada. Lembremos que se tem alguma pergunta, vocês podem realizar na secção de perguntas, ou se tem alguma dificuldade técnica, também podem utilizar o chat. Aqui eu acho que já podemos deixar para o final as perguntas, pode ser? Mejor, Ok. mejor. Então, vamos a continuar agora com Guilherme Suica, por favor, né, da L7 Brasil. Joia, muito obrigado, Ivone. Excelente apresentação. Deixa eu ver se vocês já conseguem ver minha tela. Ainda não. Compartilhar, só um instantinho. Subiu a tela já? Sim. Sim. Ótimo. Bom, eu achei brilhante, eu adorei a apresentação da Ivone, ela contextualizou muito bem e eu acho que a gente está começando o curso com um pé num problema real, o que traz uma outra dinâmica para o nosso problema, né? A Ivone e o pessoal da OPAS, da OMS, estão trazendo a necessidade premente de um sistema integrado navegando nessa complexidade de países, sistemas, interesses das mais diversas naturezas, né? Então, eu vou falar minha agenda aqui uns 20 minutos, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu, por que nós chegamos aqui e o que aconteceu nesses últimos 10 anos que tornaram o padrão FHIR um padrão tão importante e por que é que, no final das contas, todo mundo que é da área de saúde, hora ou outra, vai ter que entrar em contato com esse vocabulário. Eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de publicação, que é alguma coisa relacionada à heterogeneidade dos sistemas.
e eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades que se abrem no espaço de inovação com a chegada de um padrão tão poderoso quanto o FHIR. Então, a primeira slide que eu gosto muito é um slide muito relacionado ao que a Ivone falou, né? Que é exatamente o racional sobre padrões. Ela estava explicando de um cenário altamente complexo, e eu sempre digo que isso aqui é tudo verdade. Tudo é possível fazer sem padrão. Se cada ator da saúde desenvolver a sua representação da informação, as pessoas vão se comunicar, elas vão chegar nisso, vai ter a informação vai ser processada de alguma maneira, porém não vai ser eficiente. Então, cada um vai ter que negociar com o outro, se quiser fazer isso de maneira automática, ou então vai ter que ficar interpretando, criando vocabulários de tradução para que isso aconteça. Depois, a gente tem uma segunda dimensão que a gente tem que pensar, que é a natureza complexa da informação que nós lidamos, e também a necessidade da privacidade dos dados. E aí, o terceiro cenário que eu quero falar é sobre a existência de vocabulários muito específicos, dificuldades tremendas de classificação de texto livre, né, em que você tem ambiguidades que não podem ser resolvidas apenas com processamento de linguagem natural, elas têm que ser mais precisas, e a necessidade desse compartilhamento de dados, eventualmente necessidade de agrupamento de conteúdos também, isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Essa é uma dimensão muito interessante do conteúdo do FHIR. Então, esse aqui é um slide do professor Sabatini, eu adoro esse slide, foi criado num curso quando não existia ainda o FHIR como padrão. Então, ele está falando aqui dos sistemas de saúde, vocês podem interpretar aqui, que isso aqui seja um hub de serviços, né? Então, a gente tem um sistema clínico, a gente tem lá um laboratório, controle de material, cobrança, reembolso, sinal biológico, imagem, tudo isso aqui tem que ser mais ou menos integrado. E aí você tinha esse hub de serviços também se comunicando, como, por exemplo, a Anvisa, notificando reações adversas a drogas, esse tipo de coisa, num cenário assim relativamente estático e previsível, em que você tinha esses dois sistemas, você tinha hospitais e essas agências reguladoras. O que acontece quando você, por exemplo, transfere essa interpretação para um ambiente em que a saúde está em todo lugar? Você provoca uma ruptura nesse sistema aqui. Você não consegue mais, apenas com esse tipo de interpretação, resolver o problema. Porque a saúde está em todo lado, ela está no seu celular, ela está no lugar onde você transita na rua, ela também está nos serviços de notificação compulsórias e assim por diante. Então, em 2011, o pessoal já antevendo isso, e aí o HL7 estava nessas discussões, eles falaram o seguinte, principalmente com esse simpático australiano que faz parte da nossa instituição, que é o Graham, e ele falou o seguinte: bom, se a gente fosse recomeçar, como é que a gente faria? Então, esquece o que já foi feito, vamos fazer de novo. Que seja baseado na web, que é a coisa que mais se aproxima da universalidade, que seja fácil de implementar e que seja fácil de gerenciar. E aí veio a ideia do Fast Healthcare Interoperability Resources, que é o que faz o nome FHIR. Bom, nesses 10 anos, a gente saiu desses nerds do padrão, como o Graham, a gente criou sistemas de drafts, né, que, por exemplo, essas versões que são versões usadas em situações muito controladas. A gente foi para um grupo de perfiladores e os implementadores. Esse grupo aqui hoje pode ser, por exemplo, o pessoal do DataSUS, a gente está trabalhando nisso aqui. E, finalmente, lá na frente, a gente vai chegar nos usuários. E hoje a gente já tem as versões normativas que dão substrato para que os perfiladores façam esses artefatos, né? E aí, finalmente, o usuário lá na frente vai descobrir como usar isso. De repente, nem vai entrar em contato com o nome propriamente, mas o profissional de saúde especificamente deve tangenciar esses conceitos que eu estou falando. Então, resumindo assim, o que é o FHIR, né? Eu quero saber melhor como é que isso aqui... É a minha interpretação. O FHIR, quando todo mundo fala
precisamos de uma transformação digital. Tá bom, como é que a gente faz a transformação digital? O FIRE é um protocolo de transformação digital. Ele transforma, ele lida com a nossa realidade, ele converte a realidade em artefatos que são processáveis por máquinas. E aí você tem todas as dimensões em que isso pode acontecer: administração, clínica, diagnóstico, medicação, fluxo de trabalho, finanças. Então, o FIRE copia o mundo real. Como é que ele faz isso, né? Assim, a unidade básica, que são os resources, ou recursos, elas são unidades de troca de informações que têm comportamentos e significados definidos, elas têm uma localização e identificação definida e elas entendem assim, elas não são nem algo muito pequeno, nem algo muito grande, e que mais ou menos você pode ligar umas às outras e elas fazem sentido sozinhas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 conceitos, 3 recursos FIRE. Um recurso paciente, um recurso de pedido de medicação, que chama Medication Request, assim, não importa a língua que você esteja falando, o recurso vai chamar isso, e um recurso Observation. Então, são conceitos que eles podem ser unidos, de maneira que você transforme aquela realidade, aquele contexto, em alguma coisa interpretável por máquina. Então, aqui eu vou dar um exemplo, vocês vão entender rapidamente como se processa o mundo do FIRE. Então, o paciente Antônio, ele passou numa unidade básica de saúde do nome Oliveiras com a enfermeira Roberta e solicitou uma pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente. Tá bom, essa aqui é a minha historinha. Como é que eu vou converter essa minha historinha real em recursos FIRE? Então, eu tenho um paciente, que é o Antônio, que eu cadastro, digamos assim, no recurso, eu ligo o recurso ao paciente, eu ligo o paciente àquele evento que aconteceu dentro daquela unidade básica de saúde, ligo o paciente à unidade básica de saúde através da enfermeira e ligo também o paciente àquele evento que foi relacionado a tudo isso, que foi a coleta do espécime, né, da pesquisa de bacilo. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4 recursos que estão contextualizando essa historinha aqui, e esses recursos podem ser processados por computador. Bom, e aí? Então é maravilha, já estamos acordados. Não é tão fast assim, vocês viram, né? Nós levamos 10 anos para chegar num negócio relativamente consensual. Problema, ele é distante, não é intuitivo do profissional de saúde. Enquanto você entende, um profissional de saúde entende muito bem o que é, por exemplo, um protocolo V2 antigo do HL7, o profissional de saúde vai dar confusão quando eu mostrar isso de maneira computacional para ele. Ele vai ter dificuldade de interpretar, é um hard skill e a gente vai ter que, de alguma maneira, resolver esse problema na ponta. Você precisa de publicar o que você está fazendo, você precisa ter coerência no que você está fazendo. Quanto mais coerência você chegar, menos traumático vai ser o processo de integração desses dados, e a gente pode fazer isso através de guias de implementação. O ideal é que a gente tenha um modelo de informação. E é difícil você criar um documento em FIRE. Um documento é alguma coisa, dá uma refletida do que é um documento. Ele tem um significado, ele tem uma completude, ele pode ser autenticado. Quer dizer, um documento é alguma coisa que o profissional de saúde lida muito bem, mas ele lida pior quando você fragmenta tudo e transforma isso nessas mensagens que vão se unindo umas às outras. Bom, a sua maturidade do projeto, então, está basicamente ligado com essa escolha do paradigma, como você quer escolher para você transformar um conceito digital. A gente vai ter recursos, e tem que ser gerados recursos desse repositório chamado BR Core. Existem guias de implementação já criadas aqui no Brasil para alguns cenários. A gente tem guia de implementação da Rede Nacional de Dados de Saúde, temos guia de implementação da Unimed, a gente pode ter uma de uma farmácia, uma operadora, mas isso tem que ser estendido. No limite, cada ponto de atendimento vai acabar possuindo um servidor para falar digitalmente com os outros servidores, né? Então, aqui eu trago um pouquinho da questão dos paradigmas, né? Então, quando a gente fala de paradigma, e eu adoro essa história do paradigma, porque ele mostra, assim,
Como é que eu estou transacionando essas mensagens? Elas são só mensagens, ou seja, pequenos eventos que estão em curso, são eventos completos, como documentos, elas estão relacionados a servidores, como no caso dos servidores REST, e serviços. E se de repente você pode pensar também numa dimensão de persistência. Existem algumas iniciativas que pretendem usar os recursos como sistemas de persistência. Isso aqui é bastante interessante. Depois a gente pode explorar isso algum dia. Como eu falei, existe a necessidade muito grande de você ter os perfis das publicações, eles têm que estar muito coerentes. Existem publicadores de perfis, alguns são pagos, outros são gratuitos, como renderizador de guias de implementação do HL7. Muito interessante, você pode perguntar para os servidores do que eles são capazes, né? E aí a gente chega numa coisa também que a Ivone trabalhou de maneira muito interessante, que é a questão do binding terminológico. Interessante também pensar o seguinte, existe um binding terminológico, mas a própria mensagem FHIR, ela tem algum contexto, não é um contexto completo, mas ela tem algum contexto semântico. Por isso, existe uma outra dificuldade aqui, que a gente tem alguns modelos como o OpenAIRE, em que você tem uma criação de conceitos em bicamada, em que o médico está numa sala, o profissional de saúde está numa sala e o cara da computação está em outra. Nesse caso, não dá para fazer isso. No FHIR, todo mundo tem que saber um pouco no que o outro está fazendo, senão não dá certo. Então, esses aqui são alguns dos padrões da miríade de padrões que nós temos, né? O Brasil tem um caso muito interessante de sucesso na área de saúde complementar, que é o TIS/TUS, né? O TIS é o protocolo de informação, que seria como se fosse um FHIR, e o TUS é uma terminologia associada. Mas temos outros, como o CID-11, quer dizer, tudo isso aqui pode fazer binding com os recursos FHIR, né? Bom, se abriu, então, com esse tipo de possibilidade tão sofisticada, um espaço para inovação, em que aquilo que a gente conhecia como uma realidade, em que você tinha hospitais e sistemas, né, de controle, agora se erodiu e tudo ficou muito mais fluido. Então, no começo, as Big Techs começaram com programas de aceleração em conjunto com o HL7 para poder fomentar esses tipos de transição de conceitos, né, para que as pessoas pudessem absorver isso com mais facilidade. Depois houve os connectatons, existem connectatons no mundo inteiro, principalmente os americanos, com vários tipos de cenário. A gente precisa criar ambientes de validadores cada vez mais robustos também. E aí eu estou chegando num negócio novo. Depois, no curso, a gente vai ter um lançamento muito interessante em que a gente criou, o HL7 está fazendo a seguinte iniciativa. Nós estamos focalizando agora numa região já que tem uma herança de alguns projetos que nós fizemos no passado, um local em que a gente tem dois conceitos conectados. Como se fosse um conectatom permanente, em que você pode testar os seus sistemas, e também um local onde você pode ter troca de informação, Information Exchange, com um conectatom. Isso deu origem ao que a gente está chamando de Laboratório de Interoperabilidade do HL7 Brasil, em que você vai poder conectar pessoas, municípios, estados, o Controlador Nacional de Dados, para testar que a interoperabilidade consiga funcionar a partir desse ambiente seguro. Duas consequências muito interessantes de você ter a saúde em todo lugar em recursos FHIR. Por exemplo, a necessidade de você trocar informação com os prontuários eletrônicos deu origem a uma especificação, um andar acima da especificação, que foi chamada de SMART, em que você tem um intercepto de segurança acoplado com os recursos e a possibilidade de você acessar o seu prontuário eletrônico no local onde você teve o seu serviço prestado, de uma maneira
formal, digital, automatizada. E o CDS Hooks é uma outra consequência desse mundo maravilhoso que se abriu, porque é a existência da possibilidade de servidores de leitura de contexto em que eles devolvem para as equipes possibilidade, né, dicas ou cenários ou orientações de como se deve conduzir. Então, é um Clinical Decision Support a partir de recursos FHIR. O que a gente espera no futuro? Estou acabando já a minha apresentação. Consequências muito grandes do Cures Act americano, que é uma proposta que já começou a ser regulamentada em 2018 e que agora finalmente chegou num grau de maturidade. E eu estou, assim, esses dias eu me assustei um pouquinho com uma das consequências disso. O Cures Act define uma situação nos Estados Unidos muito interessante, que é o seguinte: ninguém, nada, nenhum serviço pode obstruir que o cidadão não possa ter acesso aos seus dados de maneira digital e de maneira automatizada. Assim, a postulação é relativamente simples, só que as consequências são avassaladoras num cenário de um sistema de saúde que foi criado em silos. O que aconteceu agora nesse último mês? Saiu uma publicação consequente ao Cures Act que está obrigando, é como se fosse uma normativa, que está obrigando todos os provedores de serviços americanos a subirem fachadas FHIR até o final de 2022. Gente, se isso não é uma consequência econômica devastadora, eu não sei o que pode ser, porque isso aqui muda completamente o cenário do que a gente tinha até então, mas é uma boa provocação. Vai ser muito difícil concluir isso, mas cada vez mais a gente vai ver as consequências disso. Os Estados Unidos está liderando esse processo, a gente vai ver as consequências disso nos outros países. Esse aqui é o nosso time, eu, o professor Sabatini, a Neuza e o Ítalo, que é o nosso líder técnico, que estamos construindo um pouquinho dessa história. E se alguém tiver interessado no curso, nós temos aí mais ou menos 20 vagas da OPAS, tem um pessoal que está entrando do Rio Grande do Sul, que está relacionado a um grupo de pesquisadores e projetos temáticos no Rio Grande do Sul, chamado Minha Saúde Digital. E nós temos também outros interessados, acho que agora o curso está com mais 15, então nós vamos ter mais ou menos entre 50 e 60 pessoas nesse curso, é o que eu estou estimando de instrução. É isso aí, gente. Muito obrigada, Guilherme, muito clara, muito esclarecedora a sua apresentação. Vou passar a palavra para a Neuza Andrade, ela vai nos falar um pouco sobre os objetivos do curso HL7 FHIR. Obrigada, Ivone. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Bom, mas a minha responsabilidade de falar depois de apresentações tão boas, né, ficou mais difícil para mim, né? Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Então, gente, bom, Guilherme já falou algumas coisas que a gente está fazendo aí, né? Eu sou responsável pelo curso aqui, e o curso, na verdade, eu e o professor Sabatini, o curso, na verdade, ele vai apresentar esses conceitos norteadores aí do FHIR, e a gente realmente vai chegar a uma conclusão de que ele é relativamente fácil de implementar se você estudar, tá? Ele precisa que você se aprofunde no paradigma de interoperabilidade para que você consiga implementar em FHIR. Eu e o Ítalo achamos fácil, né? Mas depois que você aprende a dirigir, fica fácil mesmo. Então, só para contextualizar, as apresentações aqui da Ivone, a apresentação de abertura do Manuel falando que a gente precisa levar a saúde nessa direção aí de como o sistema bancário fez, né? Mas o FHIR, ele suporta esses paradigmas de interoperabilidade
como a gente conhece hoje de internet. Então, a primeira vez que eu vi internet na minha vida, eu fiquei muito impressionada, e realmente achei que era aquilo que eu queria fazer, e a primeira vez que eu vi Fire, eu casei com o Fire, né? Então, o que eu faço é estudar Fire o tempo todo. Eu não vou me estender muito, a gente abre o curso sempre com palestras muito interessantes. Hoje a doutora Elaine estaria aqui com a gente, inclusive, para contextualizar um pouquinho essa parte dos conceitos de ATC, como é que a gente vai lidar com essa parte farmacêutica da coisa. Então, a gente vai abrir com os padrões farmacêuticos aí no dia 24, né? Então, toda semana a gente tem uma palestra temática, a gente convida alguém relacionado à interoperabilidade. A gente tem 5 módulos no curso, então a gente vai dar introdução, dando um overview de interoperabilidade, que se você não entender isso, você não consegue entender Fire, né? E aí a gente vai falar dos recursos, das pesquisas REST, de como é que a gente faz transação em Fire, e até a gente chegar no perfil e conformidade, que é o projeto final. O curso é todo EAD, então ele não é síncrono, ele é assíncrono. É interessante você assistir a palestra, porque sempre tem uma dica ali, a gente aproveita também para tirar dúvidas dos alunos. Sou eu que faço essa interface entre o aluno e o curso, né? Então, quando vocês precisam de uma ajuda, sou eu que faço isso. E o que a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês e para responder as perguntas que vocês tenham a relação a como funciona o curso. A gente está na 5ª edição, então a gente está aprendendo também com os alunos, porque Fire tem essa coisa, né? Você começa com Fire e você não para nunca mais de aprender. Então, essa que é a ideia. A ideia é que vocês peguem esse básico, comecem a andar sozinhos e depois façam projetos realmente mais avançados de Fire, porque você pode se especializar só numa área do Fire, ou você pode se especializar numa direção do Fire, tanto para modelagem de documentos. Existem muitos caminhos aí para seguir, tá? Muito obrigada, Neusa, pela apresentação do curso. Acho que vai ser um sucesso total esse curso. Agora eu vou revisar, não sei se temos perguntas, não sei se meus colegas têm visto alguma pergunta no chat ou que precisa ser respondida. A Gabriele está perguntando aqui se o curso tem apostila. Tem sim, tem dentro do sistema EAD, eles têm as apostilas do curso, sim. Ok. Se tem alguma outra pergunta, podem, por favor, escrever na seção de perguntas ou no chat. Tem uma aqui do Júlio, que ele já foi respondido aqui pelo Daniel, mas eu queria só reforçar. Sim. Obrigada. Olha que interessante, Júlio, porque você estava me perguntando sobre ISO, né? Aonde que está o HL7 em relação à ISO, né? Quando você fala da ISO, assim, o que compõe a ISO? Cada país tem uma unidade de criadoras de padrões para determinadas coisas. Então, agora a gente está falando, por exemplo, de padrões em saúde digital. Então, quando um padrão é criado no Brasil, para o Brasil, existe um comitê local chamado ABNT, no caso do Brasil. No caso dos Estados Unidos, existe a ANSI, ANSI, que faz esse papel. Então, o Brasil só tem um, que é só a ABNT, os Estados Unidos só tem um, que é a ANSI, e todos eles olham para ISO. Então, você tem mais ou menos uma cadeia dessas organizações que criam esses padrões, constroem esses padrões por N motivos, por imposição, por consenso. E o HL7 era desse negócio muito nichado, porque era uma coisa basicamente para a saúde, basicamente para... E aí, por N motivos, como vocês já viram, a heterogeneidade é tão grande e que, por algum arrazoado aí do que aconteceu historicamente, as coisas se orquestraram dentro da necessidade de pessoas falarem a mesma coisa de maneira comum.
E aí os grupos de consenso do HL7 foram bem sucedidos nessa criação de padrões, viraram o padrão ISO para a informática em saúde, praticamente grande parte dos artefatos da informática em saúde da ANSI são HL7, e isso está intimamente conectado à ISO, quer dizer, é a mesma coisa, basicamente. O que eu quero chegar é o seguinte, estamos falando da mesma coisa. Guilherme, Patrícia, as pessoas estão perguntando no chat sobre as questões de cronograma do curso, né, link de acesso e tal. Queria que você falasse para a gente um pouquinho como que vai ser disponibilizado para os alunos, né, tanto o do grupo da OPAS quanto o grupo externo, porque tem bastante gente do grupo assistindo. Obrigada. Acho que é melhor a Neuza comentar. Isso, exatamente. Dia 24 nós vamos liberar o acesso para todo mundo, tá? Então, na próxima quinta-feira nós estaremos liberando acesso, entrando em contato por e-mail com todos os inscritos e enviando o link da palestra inicialmente, né? E nesta palestra a gente dá as instruções do curso também, mostra a plataforma, começa a tirar dúvidas, e aí eu me coloco à disposição para ajudá-los no processo aí, tá bom? O curso, efetivamente, ele começa só em 5 de abril, mas dia 24, a gente faz a primeira palestra de aquecimento, e aí sempre existem os retardatários que vão entrando no caminho aí, nesse módulo de familiarização, que é mais para se familiarizar com a plataforma. Depois, aí começa realmente o curso de FIRE, dia 5 de abril, tá bom? E quem tiver dúvida, a gente pode me contatar, tá? Neuza e Guilherme, tem mais uma perguntinha aqui do Júlio também. Os dados em saúde são considerados como dados sensíveis pela LGPD e como FAR lida com ela e com outras regulações como a GDPR da Europa? Essa eu gostaria de responder porque é muito interessante essa questão. Como eu falei, assim, o protocolo é feito para interpretar a realidade, né? Ele não está feito para vamos interpretar então a legislação ZERBS. Não, é a realidade inteira. Então, se a sociedade decide por ir para um lado ou para ir para outro, o protocolo vai dar conta disso. Existe até uma questão relacionada à camada em que a segurança está sendo relacionada, né? Então, o HL7, o nível 7 era o nível mais alto de aplicação. E a gente tinha o pressuposto de que o nível 6 era onde você ia ter alguns requisitos de segurança, e aí eu estou chegando mais para baixo, em que você tem as coisas de proteção estabelecidas. Mas, assim, de fato, o HL7 tem se preocupado muito com isso e vira e mexe saem algumas publicações novas em relação por exemplo, o Smart, ele já tem acoplado um intercepto de segurança. Então, você já tem uma camada em que você já tem no padrão, nível 7, alguma coisa a mais autorizando, um portal de autorização para que você transite as informações de segurança. Depois tem outras questões mais técnicas que o Ítalo é melhor para responder do que eu. Na verdade, aqui tem duas pessoas que são boas para responder isso. O professor Sabatini, se ele puder dar uma visualização aí sobre a parte de GPDR, que eu acho que é a pessoa que contextualiza bem. A gente pode também trazer essa questão para depois as discussões do curso, né? Isso, essa é a ideia. A gente pode trazer algumas pessoas para clarear isso no curso, exatamente. Muito obrigada. Então, eu acho que estamos dentro do tempo da agenda, né? Bom dia. Bom professor. dia. Apareceu o professor Sabatini. Olá. Sem ele a gente não existe, viu, gente? Quando chega uma pergunta dessa, ele fala assim, olha, você quer que eu responda em verso ou em prosa? Bom, vocês estão dizendo só que eu tenho uma idade considerável já nessa área, né? Bueno, muchas gracias a todos en español y especial a D'Agostino.
que habla mi dialecto específico espanhol, ¿no? A Guilherme e também a Neuza. Estou pronto para contestar, estou pronto para responder qualquer pergunta que eu saiba aqui. Poderia perguntar de novo, Neuza? Não, professor, o contexto da GPDR com a nossa LGPD aqui, Ok. como isso se aplica ao FIRE. Né? Ok. São duas coisas independentes. Uma coisa é a interoperabilidade funcional e semântica, e a outra operacional. A segurança da informação, ela se classifica na interoperabilidade funcional, operacional. Quer dizer, dependendo da maneira como você vai transacionar as mensagens em FHIR, você tem que protegê-las de alguma forma. Então, não existe um padrão específico para isso. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é quase idêntica à GDPR, que é a lei europeia, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nenhuma das duas é específica para a área de saúde. A RIPA, essa sim, dos Estados Unidos, e mais recentemente a da Califórnia, são leis de proteção de dados e segurança específicos para a área de saúde. Então, aqui o que tem que acontecer? As transações têm que ser criptografadas em repouso, quer dizer, no banco de dados de origem e na transação. Então, as duas pontas, o banco de dados A e o B, e a transação de mensagem FHIR entre os dois, inclusive no barramento, no bus de interoperabilidade, tem que ser criptografados, para que não haja violação da confidencialidade. A outra coisa que é específico para o Brasil é que mensagens que são assinadas por alguma pessoa, uma pessoa física ou uma pessoa corporativa, eles têm que ser assinados por um certificado digital padrão brasileiro. É obrigado para todas as transações para definir o que nós chamamos de autenticidade, ou seja, quem é que realmente emitiu aquela informação. Certo? Dito isso, o sistema fica totalmente protegido contra o uso indevido. A segunda coisa é que o paciente tem que concordar que os dados dele sejam enviados por algum motivo. Então, é necessário um termo de consentimento do dono dos dados, que é o paciente, pela legislação brasileira e europeia, para que esses dados sejam utilizados de forma primária ou forma secundária. Seja ele anonimizado, quer dizer, tornado anônimo ou pseudo-anônimo, ou de forma identificada. Isso dificulta bastante a implementação de sistemas de interoperabilidade, como vocês podem imaginar, né? Porque ele vale retroativamente. Quer dizer, todos os pacientes que estão na sua base de dados têm que autorizar o uso dos dados, mesmo se eles estiverem mortos. Então, como é que nós vamos implementar isso? Uma base de dados que tem, como no Brasil, 200 milhões de registros no DataSUS. Então, isso ainda não foi resolvido, mas a lei exige. Ainda não foi resolvido. Tem que ter uma exceção para a área de saúde. Professor Sabatini, só para contextualizar aí, o Guilherme falou do laboratório de interoperabilidade, nós estamos desenhando isso para 14 cidades trocarem dados, inclusive observando esses pontos aí, que são bem importantes, e em cima disso vai sair um desenho que pode realmente influenciar as políticas públicas e pode influenciar esses ajustes em a gente um dia chegar a ter uma RIPA nossa aqui, entendeu? Então, nós estamos... Este tipo de proteção do paciente, o paciente ser o dono do dado, inclusive quando a gente tem situações lá que eu tenho uma mãe que tem 5 filhos, só que 3 filhos são de um pai e 2 de outro, ou que eu tenho uma filha que cuida da mãe, que cuida do pai, então ela tem que ter os dados para tratar desse dado. Então, eu tenho N situações ali que realmente o titular do dado não fica tão contemplado com a nossa LGPD, entendeu? Então, a gente vai realmente trabalhar tanto na camada técnica quanto na camada
política pública, né, para que a gente consiga realmente atender esses casos todos que a gente tem no ambiente controlado que a gente vai estar apresentando. Exato. No nosso curso de FIRE, aqui em colaboração com a OPAS, tem um primeiro módulo que é Noções Gerais de Interoperabilidade em Saúde, e tem um último módulo que é exatamente sobre certificação e segurança. Esse módulo, que é complementar, ele dá noções específicas para o Brasil, mas outros países que já estão implementando normas de segurança de informação ISO, né, Standardization Organization, da ISO, da ONU, existe norma de segurança que é a 13606, que tem um módulo específico de segurança da informação e que todos os países podem adotar, por ser uma norma internacional. O Brasil adota a norma ISO 27001 e como boa prática e código de boa prática, a ISO 27799, é dizer, 27799, que eu traduzi na Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que já está publicada em português e também em espanhol, se não me engano. Essa norma permite que você certifique um sistema de segurança de informação e proteção de dados. Então, é recomendável que todas as organizações de saúde obtenham essa certificação para poder garantir perante a lei que elas obedecem os requisitos mínimos de segurança de informação e proteção de dados. Muito obrigada, professor. Ivane, só terminar. Para participar do laboratório, a gente vai fazer um lançamento oficial, e é exigido esses conhecimentos, inclusive de FIRE, inclusive de certificação, porque realmente a gente quer que o ecossistema todo participe, mas a gente não consegue abrigar no laboratório quem não tenha esse conhecimento, e a ideia realmente é gerar mais conhecimento ali dentro. Neuza, seria bom você falar, o Guilherme, sobre Conectaton, HL7 Brasil. Isso, que a Argentina, por exemplo, o Chile já fazem. Né? Nós estamos programando algumas conectatonas aí, a gente já tem algumas pré-datas aqui organizadas, né? Mas dentro do laboratório nós vamos ter algumas conectatonas permanentes. Então, Guilherme, você quer falar um pouquinho sobre conectatona? Nós fizemos uma conectatona que foi muito oportuna na época em que a pandemia agudizou na primeira onda, e foi uma conectatona com o pessoal do DataSUS. O DataSUS tinha recém-publicado um manual de integração de laboratório para se criar as mensagens e a informação unilateral. Mas os conectatons podem atingir os mais diversos graus de sofisticação, né? E a gente fez uma trilha muito específica para aquela situação. Agora a gente tem os desafios de criar outras trilhas. O pessoal do DataSUS fez uma publicação recente que tem a ver com prescrição e dispensação em farmácia. Então a gente quer abrigar no próximo Conectaton, no final de junho, esse manual de integração, né? E outras oportunidades podem surgir no laboratório, porque o laboratório dá para considerar ele como um conectaton permanente, praticamente, né? Mas a gente vai poder... o legal do conectaton é que está todo mundo sintonizado naquele momento, e ele funciona quase com o espírito de competição mesmo, de maratona. É bastante prazeroso trabalhar com esse tipo de desenho, desafio para a gente resolver problema. Eu, particularmente, estou trabalhando num projeto de conectatona aí para a sinistralidade de dados, né? Porque isso nasceu no último curso de FIRE RDS que a gente deu aqui conjunto com o DataSUS. Então, a gente tem um guia de implementação e a gente tem aí a possibilidade, foram 5 experts aí em saúde suplementar e segurança de dados que fizeram esse guia, então ele ficou muito bem feito,
e a gente pretende convidar a indústria desta área para participar com a gente nessas conectatonas em breve. Muito obrigada, está muito rica essa discussão, sem dúvida será uma parceria bem interessante, bem útil. Gostaríamos muito de continuar, não, falando, conhecendo um pouco mais, mas para respeitar um pouco a agenda, então a gente vai encerrar o evento para dar início posteriormente ao curso, que será bem produtivo. Antes de encerrar, não, vou pedir para a Patrícia fazer um esclarecimento sobre as vagas, né, relacionadas com a OPAS, e posteriormente vou pedir para o Daniel encerrar esse evento. Muito obrigada, Patrícia. Então, para os participantes que estão nos assistindo, né, que estão lotados no Ministério da Saúde, na Anvisa, na Secretaria Estadual de São Paulo, e que, porventura, ainda não tenham se inscrito, por favor, entre em contato com seus gestores, né, para solicitar qual é a via de inscrição, e porque ainda temos algumas vagas disponíveis, caso seja do seu interesse, tá bom? Bom dia para todos. Obrigada, Patrícia. Daniel, por favor. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Neusa, Guillermo, Renato, Patricia. La verdad que ha sido una jornada muy interesante. Pudimos ver desde las dificultades o la necesidad que tenemos en OPAS y en Brasil de gestionar los datos en general y específicamente en el caso de seguridad de vacinas. Y después también entender cuál sería el rol de FHIR en este desafío que tenemos por delante para intercambiar información. Realmente creemos que Brasil como país está en una posición privilegiada en América, ya que su propia estrategia de salud digital y la Red Nacional de Datos de Salud está basada en FHIR. Tienen gente muy capaz, muy formada, trabajando en esos proyectos, y además, obviamente, una filial de HL7 en Brasil, que han reconocido aquí a algunos de sus exponentes, que puede transmitir y enseñar sobre este estándar para que pueda aplicarse no solo al caso de uso que nos convoca hoy, que es los eventos adversos posteriores a vacunación, o ESAVI, sino también a otros múltiples casos de uso, que es una de las principales ventajas de pensar en un estándar como FHIR. No estamos resolviendo solamente la necesidad puntual de este intercambio de información, que como dijimos, podríamos hacerlo como se hacía hace 20 años, compartiendo archivos a través de una carpeta FTP, que es algo que queremos dejar rápidamente atrás para pasar a una nueva manera de hacerlo, que no exija doble trabajo, que no exija tampoco tipeo en una plataforma web, porque a veces uno piensa en las plataformas web como algo novedoso, como podría ser un Google Form o algún otro formulario, pero eso implica que una persona tenga que cargar a mano muchas veces, retipear toda la información que tiene en otro formato. Entonces, lo que buscamos, como dijo Guillermo y Renato y también Neusa, es que los sistemas hablen entre sí, dialoguen y puedan intercambiar la información que las personas decidimos que intercambien. No se trata de que sea automático y que no haya control, sino que se respeten todas las reglamentaciones, todos los principios y los acuerdos de intercambio de datos que ya existen desde hace 120 años entre los distintos países y la Organización Panamericana de la Salud, y que actualmente está bajo el paraguas del Reglamento Sanitario Internacional. En ningún caso la OPS va a pedir que se transmitan datos personales o de identificación de las personas, sino que, como vamos a ver también en la sesión sincrónica dentro del curso, la guía de implementación FHIR para EAPB restringe los datos a aquellos datos clínicos o sanitarios, pero excluyendo los datos de identidad de la persona, como pueden ser su CPF, su nombre, su apellido, su dirección, porque esos datos no deben ser compartidos con OPAS, deben quedar dentro del país.
Así que muchísimas gracias, la verdad es que ha sido para todos realmente muy interesante, incluso para mí que estoy impulsando esta iniciativa dentro de OPAS, dentro de Vacunación Segura, y creo realmente que así como hay una alianza entre DataSUS como líder del proyecto de salud digital dentro de Brasil y HL7 de Brasil, también se está sumando OPAS regional y OPAS Brasil a poder construir un proyecto que genere sinergias y que todo lo que podamos aportar en este proyecto también pueda aplicarse a otros casos de uso. Muchísimas gracias a todos los asistentes también que estuvieron con nosotros pacientemente desde el inicio de la sesión, y a los expositores que estuvieron con nosotros y a las autoridades que nos acompañaron en el inicio. Muchas gracias a todos y nos despedimos.